E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje essa guitarra, ela é do Marcos, lá da cidade de Jundiaí, aqui do estado de São Paulo, e é uma Tajima série Juninho Afran. Ele mandou a guitarra aqui pra gente dar uma conferida na questão da altura de cordas, raio de escala. Ele falou que tem algumas coisas da ponte que também não estão agradando ele, problema com carrinhos, alguma coisa nesse sentido. Então ele fez o envio dela aqui pra gente e eu vou abrir aqui junto com vocês para mostrar o que está acontecendo com essa guitarra e o que a gente vai fazer para solucionar esse problema. Bom pessoal, então tá aqui a Tajima do Marcos, é uma JA2, tá praticamente toda original, pelo que ele me falou só trocou aqui esse revestimento do escudo para ficar com essa aparência de fibra de carbono. Diga-se de passagem, ficou bem interessante esse acabamento. Mas do restante das peças, aparentemente nunca foi feito nenhum serviço nela. Tarraxas originais, ponte original, escalopada, trastes já um pouco gastos. Aqui na ponte tem um carrinho quebrado. Então ele mandou ela para a gente conferir essa parte do raio da escala, parte de regulagem, ver aqui como que está essa ponte. E eu vou começar a desmontar ela aqui para ver o que realmente precisa ser feito e passar para ele os detalhes. Bom pessoal, estou soltando aqui os parafusos dos carrinhos da ponte. Já tem um carrinho aqui que está com o parafuso quebrado dentro dele. E esses outros que estão saindo aqui, ó, por exemplo esse, estão cheios de fita veda-rosca aqui na ponta. Isso é sinal que já fizeram algum serviço aqui para tentar fazer esse carrinho continuar funcionando, esse parafuso ainda ter rosca, ter pressão. Então eu acredito aqui que esse jogo de carrinhos já está condenado. Compensa trocar todos eles, porque se esse já quebrou e esses outros já estão com a ponta com fita veda-rosca, é sinal que nada está muito bom. Essa ponte não tem muita qualidade, daqui a pouco eu vou tirar ela para mostrar para vocês, mas aí eu vou conversar com o Marcos se ele quer trocar a ponte por uma melhor, ou se nesse momento ele só vai trocar os carrinhos, que é o principal aqui nessa questão. É claro que se ele colocar uma ponte melhor, vai ter mais estabilidade e afinação, mas pelo menos os carrinhos aqui a gente vai ter que trocar. Os trastes dela tem alguns desgastes, vou conversar com o Marcos sobre isso, o que a gente vai fazer aqui, qual que é a melhor situação. E ele também pediu para a gente dar uma conferida nessa parte estética do acabamento do braço. O corpo dela está muito conservado, mas aqui ela tem algumas marcas, provavelmente de suporte que vai batendo. E aqui também ela tem um rachado no verniz, não é na madeira. Porque a dilatação geralmente aqui do marfim é diferente dessa faixinha aqui, que provavelmente é de jacarandá. Então às vezes essa dilatação da madeira racha o verniz aqui, ou às vezes uma madeira que não estava muito bem seca, alguma coisa assim. Então a gente vai tentar tirar essas marcas aqui, ver o que a gente vai fazer nesse sentido. Agora ele está preocupado um pouco quanto à medida do raio da escala, se está batendo com a ponte, que era aquele problema que a gente mostrou numa outra Tajima, também da série Juninho Afran, só que era uma JA1, e a gente corrigiu trocando a escala, porque também o cliente queria uma escala escura. Nesse caso aqui a gente vai ver se o raio está conferindo na escala com o raio da ponte e passar isso para o Marcos ver o que a gente vai ter que fazer. Então agora o meu próximo passo aqui é tomar as medidas desse raio de escala e comparar com o raio da ponte. Como essa guitarra é escalopada, a gente não consegue medir o raio da escala diretamente aqui nela, porque pode ser que no escalopamento, nesse processo, alguma coisa nesse raio acabou sendo modificada. Ele não fica mais da mesma forma que ele tinha quando foi passado o taco de raiar. Então a gente tem que medir o raio da escala em cima dos trastes. É a melhor forma e a mais segura da gente fazer nesse caso aqui. Para conferir se esse raio da escala é o mesmo raio aqui que essa ponte joga, porque senão vai dar aquele problema da Tajima J1 de um vídeo que a gente postou aqui no canal há algum tempo. Então quem tiver curiosidade de saber qual foi o problema, eu deixo na descrição o link desse outro vídeo. Mas aqui, pelo que eu olhei rapidamente na guitarra e vou tirar as medidas agora, ela não tem esse problema igual aquela outra tinha. Estou lixando aqui e como vocês podem ver, onde que o verniz vai saindo a madeira muda de cor. Nessa parte de trás do braço a gente consegue fazer com lixadeira, porque é mais amplo, é mais tranquilo. Agora aqui no escalope tem que ser com lixa manual, tem que ser devagarzinho lixando para ir tirando, porque se passar lixadeira com certeza vai mudar todo esse escalope e não é essa a ideia aqui. Então estou continuando aqui, vou continuar tirando aqui. Aquelas manchas que estavam de sujeira, de onde que o verniz abriu, de onde que perdeu o verniz, saíram bem. Então eu acredito que vai ficar um trabalho interessante. Refiz aqui o acabamento do braço.
Não tem mais aquelas marcas que incomodavam o Marcos aqui na parte de trás. Ele pode estar mais claro do que originalmente, porque aparentemente esse verniz aqui tinha tingidor. Então o Marcos preferiu a gente fazer da forma que a madeira ficasse o mais clara possível. Então a gente usou verniz incolor. Não fiz o polimento ainda, porque agora eu vou instalar os trastes, que são esses aqui, modelo SBB 213 da Sanco. Então já volto mostrando para vocês com os trastes aqui instalados. Bom pessoal, tá aqui então a JA do Marcos. A gente já prosseguiu no trabalho dela, infelizmente não tive tempo de filmar todas as etapas. Eu tinha um fiozinho solto aqui na parte elétrica, ele tinha me avisado, era de um captador aqui que estava solto. Já fiz essa solda também, era coisa simples, provavelmente soltou esse fio quando eles colocaram esse revestimento aqui no escudo. Porque tiveram que tirar os captadores e tal. E aí o Marcos já estava sabendo disso, me avisou. Já fiz aqui a solda para voltar a funcionar, tá tudo tranquilo. Agora então na sequência a gente vai voltar aqui com essa guitarra para colocar o braço de volta, mostrar a ponte e esses detalhes para continuar o trabalho. Mas enquanto o braço dela seca, a gente vai começar um novo trabalho. E esse vídeo vai acabar virando uma pequena série falando aqui da JA. Porque a gente está recebendo aqui uma outra JA. Essa aqui é uma JA2, é a versão mais simples dessa guitarra, a gente pode falar assim. E essa que acabou de chegar para a gente aqui é uma JA1. Essa quem enviou para a gente foi o William dos Santos, lá de Mato Grosso, cidade de Sorriso. E a gente vai dar uma olhadinha nela aqui, porque agora na sequência do vídeo a gente vai terminar a guitarra do Marcos e depois a gente começa a trabalhar nessa aqui do William. Então eu já aproveito e mostro a JA1 e a JA2 no mesmo vídeo, os trabalhos que a gente vai fazer em cada uma. Nesse primeiro vídeo a gente termina o trabalho da guitarra do Marcos e já no próximo vídeo dessa série a gente começa aqui o trabalho da guitarra do William. Mas vamos aproveitar que ela já chegou aqui pra gente, vou mostrar pra vocês. Uma JA1, ela tem peças de melhor qualidade do que a JA2, a madeira é basicamente a mesma, mas ela vem com ferragens Gotô, ponte Gotô, tarraxas aqui também são Gotô, captadores Seymour Duncan, e basicamente no madeiramento é a mesma coisa. A parte de trastes eu também acredito que é o mesmo, escalopada no mesmo sistema. A pintura, como vocês podem ver, é diferente porque essa pintura ela é feita por reação química. Então não existe basicamente duas guitarras da série JA com a pintura igual, porque depende ali da química, do processo que essa tinta vai sofrer nessa reação química. Tem até um vídeo da Tajima, eu não sei se ele está no YouTube ainda, já é um vídeo mais antigo. Se eu achar eu deixo ele aqui na descrição do vídeo, que mostra esse processo aqui acontecendo. Então cada guitarra dessa tem sua personalidade própria. A gente vê que essas duas aqui são bem diferentes nessa questão da pintura. Apesar de ser um vermelho craquelado, essa aqui é muito mais craquelada do que essa JA1 aqui do William, tá certo? Então agora eu vou começar a desmontar a guitarra do William, estou esperando o braço dessa aqui secar para a gente poder continuar a montagem. E vou mostrar ela desmontada aqui para vocês, a gente mostra uma do lado da outra, ver alguns detalhes de cada uma delas. De toda forma, essa aqui vai sofrer um trabalho um pouco mais pesado do que a guitarra do Marcos. O William quer que a gente troque essa escala, coloque uma escala escura sem escalope, similar ao vídeo que já tem aqui do nosso canal de uma guitarra JA1, que é do Leandro, um cliente nosso aqui do de Guará, uma cidade próxima. E eu fiz esse trabalho para o Leandro, o William viu o vídeo, gostou e quer fazer aqui também na guitarra dele. E provavelmente a gente está conversando ainda, mas ele também quer que a gente refaça o acabamento do corpo. Então a gente também vai fazer trabalho de pintura. Então no caso da guitarra do William o trabalho vai ser mais extenso. Nesse primeiro vídeo a gente vai terminar a guitarra do Marcos, mostrar ela já funcionando. E no segundo vídeo dessa série a gente mostra aqui o trabalho da guitarra do William. Mas vamos começar desmontando ela e vendo uma do lado da outra quais que são as diferenças. Removi o braço. Ali tem uma data de fabricação, mas ela está um pouco confusa, já vou mostrar para vocês. Dá pra ver o dia, o mês, mas o ano, a caneta parece que deu uma falhada ali, não dá pra entender muito bem. Ou pelo menos pra entender com certeza o ano que é. Aqui está o escudo dela. Vou remover agora aqui os fios do jack. Já removi a ponte. Agora vou soltar aqui a parte de trás pra gente já ver ela toda desmontada. Porque aqui a gente vai ter que realmente tirar todas as peças para fazer o trabalho da pintura. Bom pessoal, desmontei aqui as duas guitarras.
para mostrar para vocês as diferenças básicas entre elas. É claro que lá no site da Tajima, no site do fabricante ou de alguma loja, tem as especificações, cada captador que elas vêm, os componentes e tal. Mas às vezes quem está comprando ou quem já tem esse instrumento tem alguma curiosidade em saber realmente qual que é a diferença colocando uma do lado da outra. Então vou mostrar aqui para vocês, aproveitando que a gente está com os dois exemplares aqui. Tudo indica, vou mostrar daqui a pouco o ano de fabricação dessa JA1, que ela é 2012. O ano ali está meio embaçado, a caneta saiu um pouco manchada, mas essa aqui é 2012 e essa aqui, a JA2, é 2007. Está marcado no braço dela. Então tem uma boa diferença de ano. Podem ter ocorrido mudanças durante esse período de fabricação, mas os detalhes básicos, a parte de captação e ferragem, pelo que eu sei, se manteve basicamente o mesmo padrão durante todos esses anos. Então vou fixar a câmera aqui para a gente olhar componente por componente quais que são as diferenças. Olhando aqui primeiro os braços, esse da direita é o da J1 e esse aqui da esquerda, o da J2. Ano de fabricação, a J2 que a gente está aqui em mãos, 12/2 de 2007. E essa J1 está um pouco embaçado o número ali, mas aparentemente a data é 8/6 de 2012. A olho nu assim, percebendo esteticamente os dois braços, são similares. Palmarfim, essa longarina em jacarandá. Inclusive esse JA2 aqui, na minha opinião, e esteticamente falando, está mais bonito. Ele tem um rajado aqui, que deu um visual mais interessante para ele. Essa peça aqui já é um pouco mais lisa. Mas diga-se de passagem, é basicamente a mesma madeira, mesma longarina, e não tem diferença muito grande nisso, tá certo? Então eu acredito que a madeira do braço é basicamente a mesma, como diz já no próprio catálogo da Tajima, e também não tinha grande diferenciação das peças. Eles faziam os braços, pelo que tudo indica, e colocava para J1 ou para J2 a peça com qualidade similar. O bom disso é que quem tem uma J2 pode fazer o upgrade futuramente para peças melhores. A madeira, a parte básica da guitarra, é similar em qualidade. Isso não significa que a qualidade é extremamente alta, mas que pelo menos a Tajima manteve um padrão entre o modelo mais básico e o modelo mais caro dessa linha JA. Então vamos olhar os outros componentes agora. Madeira do corpo, JA1 e JA2. Essa aqui tem um 2 marcado aqui, é a JA1, mas provavelmente é o ano de fabricação, porque lá no braço dela está marcado um 2012. Ou pelo menos indica ser um 2012, está meio apagado lá, como eu disse. Mas eu acredito que é referente ao 2012. Mas de toda forma, JA1, JA2. O que é igual? As duas são de cedro. Lá no catálogo da Tajima fala isso. Aqui a gente percebe pelo odor, pela textura e pela cor da madeira, tá certo? Então as duas são de cedro. Essa aqui tem uma emenda. Ela tem aqui uma linha de emenda, a gente percebe. Duas partes aqui. Essa aqui não posso garantir que ela não tem nenhuma emenda. Pode ser que ela tenha alguma emenda por aqui. Como esse acabamento é muito grosso, ele disfarça a emenda. Então não é sempre que a gente consegue ver sem lixar o corpo. De toda forma, essa aqui a gente vai ter oportunidade de remover esse acabamento para refazer essa pintura em outra cor que o William escolher. Ele pediu para a gente refazer esse acabamento. E aí sim a gente vai conseguir passar a certeza de que ela não tem nenhuma emenda. Mas de toda forma, essa aqui tem uma emenda central. Não quer dizer que toda JA2 tem emendas e toda JA1 não tem emendas. Porque eu já vi o vice-versa acontecer. Já vi JA1 com emendas e JA2 sem emendas, tá certo? Mas basicamente aqui é cedro, como diz o catálogo. Essa emenda aqui é um achado, pode ser que a gente ache em outra JA1 ou outra JA2, por aí vai, como eu disse. Mas só mostrando aqui para vocês que não tem muita diferença no corpo. Tem uma diferença aqui, eu acredito que é pelo ano de fabricação. Essa aqui tem o jack saindo por aqui, embaixo. E essa aqui tem o jack no estilo Strato, com essa canoa do padrão que a Strato usa. Então eu acredito que é por causa de ano de fabricação. Essas mais novas eu já vi tanto J1, J2 com esse jack por aqui. Também já vi J1 e J2 com esse jack tipo canoa, tá certo? Captação. Aqui que a diferença começa a realmente aparecer. Até agora madeira do braço e madeira do corpo
emenda ou não, a gente fica meio aí embolado em saber se realmente tem uma diferença, porque como eu disse, já vi madeira com emenda em uma e outra, já vi, por exemplo, nessa guitarra de hoje, pelo menos esteticamente, a JA2 está com uma madeira no braço mais bonita, apesar da mesma espécie e tal, mas aqui na captação realmente a diferença é gritante. Por quê? O que a gente tem aqui? Na JA1, que é a captação Seymour Duncan, aqui a gente tem o Parallel Axis, SSL7 no meio e aqui o 59 Model no braço. Então essa captação aqui, na minha opinião, é extremamente superior a essa aqui, que é uma captação simples, ela é da própria Tajima, na época ela vem marcada aqui 6 de Tajima, mas é um captador que visivelmente ele já é bem mais simples do que esse, e pelo próprio áudio, várias guitarras dessas que eu já escutei, essa aqui é muito superior, não tem comparação. Potenciômetros aparentemente são os mesmos, chave seletora aqui nesses dois casos também é chave simples, não tem nada demais. Pode ser que já foi trocado alguma coisa aqui nesse sentido, mas eu já vi as J1 realmente com esses potenciômetros aqui, que não são de marca tão famosa, mas são potenciômetros de boa qualidade, tanto é a prova que essa guitarra aqui é 2007 e os potenciômetros estão aqui até hoje. Então a grande diferença mesmo é na captação. A parte elétrica indica ser mais ou menos o restante dos componentes a mesma coisa, mesmo escudo, mesmo tipo aqui da blindagem, não muda grande coisa nisso. Essa aqui tem chave de defasar, já vi com push pull, mas também tem a opção de colocar nessa aqui a chave de defasar e também os push pull, tá certo? Então aqui na parte da captação eu acredito que é a grande diferença. E também na ferragem, que é o que a gente vai ver agora. Aqui das ferragens, assim como dos captadores, é na onde que realmente o bicho pega. Porque aqui a gente tem uma ponte Gotô e tarraxas também Gotô na JA1. E aqui na J, tá até ao contrário aqui, vamos deixar a JA1 de cá, para vocês saberem que essa aqui é da JA1 e essa aqui da JA2, fica melhor assim. Mas de toda forma, aqui Gotô, fabricada no Japão, uma peça de primeiríssima qualidade, na minha opinião a melhor ponte Floyd Rose pelo custo-benefício. E aqui uma ponte genérica, provavelmente chinesa, fabricada, não sei, para a Tajima, a gente pode falar assim, não sei se foi fabricada pela Tajima, mas algum fabricante que já havia timbrado a Tajima, é uma ponte licenciada, uma Floyd licenciada, componentes de qualidade muito mais baixa. Essa aqui já está com os carrinhos estourados, essa aqui, como a grande maioria dos Gotôs, mesmo as mais velhas que eu já vi, ainda está funcionando perfeitamente. Base de material muito melhor, aqui é latão, aqui provavelmente Zamag. Os microafinadores são muito mais precisos, esses aqui tem folga. A durabilidade dos componentes, o sistema de alavanca é muito mais preciso, muito mais firme. Os pivôs aqui no corpo são mais grossos, são mais resistentes. Tem um microajuste interno aqui, esse aqui está travado, por isso que eu não estou conseguindo soltar na mão. Tem que soltar esse microajuste que trava esse pivô para ele não ficar vibrando. Coisa que aqui na JA2 a gente não tem, tá certo? Então aqui nas ferragens a diferença, assim como os captadores, é muito grande entre a JA1 e a JA2. Tarraxas, essa aqui é Gotô, essa aqui também provavelmente algum fabricante asiático que fazia para Tajima. É relativamente boa essa tarraxa, eu posso dizer, porque essa aqui é a original dessa guitarra e a guitarra já é 2007, elas estão funcionando bem. A Gotô, já vi tarraxas dessas que às vezes até perderam aqui o cromo ou a cor, de tão velhas, e a engrenagem estava perfeita. Então na tarraxa a diferença não é tão gritante como na ponte, mas aqui na ponte com certeza a Gotô faz toda a diferença nesse sistema, tá certo? E aqui um detalhe interessante aqui no neckplate, falando das ferragens, o número que vem nessa peça é o mesmo. Esse número eu já vi algumas pessoas acharem que é o serial, e não é. Isso aqui é um número que vinha gravado, um número da peça, e nas duas aqui o número é o mesmo, 532651 nessa aqui, 532651 também nessa aqui. Mesmo ela sendo de anos bem diferentes, uma diferença aí de 5 anos, mas a peça tem o mesmo número, então isso aqui não é serial. O número serial dessas guitarras geralmente vem gravado aqui, ó, no headstock. Então resumindo aqui a história, no quesito de madeira e qualidade dessa madeira, não só espécie, eu nunca vi grande diferença entre a JA1 e a JA2. A prova disso está aqui, e também pelas várias outras desses modelos que eu trabalhei aqui na oficina. Então não tem muita diferença na questão de qualidade. E a madeira, todas as que eu vi sempre foi braço em marfim e o corpo em cedro, tá certo?
Então não vi muita mudança nisso. E o que muda realmente, como vocês viram aqui, e também está claramente descrito lá no catálogo da Tajima, ou no site da Tajima, é os componentes. Aqui, componentes de primeira linha na captação e ferragens também de primeira linha. E aqui já a JA2, ferragens provavelmente chinesas e uma captação mais simples. Agora que a gente já viu aqui, matando essa curiosidade de como são essas duas guitarras e a comparação entre elas, vou continuar o trabalho aqui da JA2 do Marcos. A gente vai voltar com o braço aqui para terminar a montagem e ver como que ela ficou. E depois no próximo vídeo a gente vai fazer o trabalho aqui da JA1 do William, que vai ser bem mais extenso do que da JA2 que foi aqui hoje. Terminei a instalação dos trastes, também o acabamento do braço, e agora a gente vai começar a montagem de volta das peças para fazer a regulagem e poder devolver essa guitarra para o Marcos. Aqui na parte do acabamento do verniz, o Marcos pediu uma escolha interessante para a gente deixar o verniz da parte de trás do braço fosco e aqui na parte da frente brilhante. Isso porque o original ela é inteira brilhante, tanto a escala quanto o braço, e ele pediu para deixar headstock e escala brilhante para manter a originalidade, e aqui na parte de trás fosco porque desliza melhor a mão e facilita aqui para tocar no instrumento. Quem já tocou em guitarras com verniz, braço envernizado, alto brilho e também com verniz fosco, já percebeu a diferença aqui, que nesse caso fica bem mais fácil a pegada, a mão desliza bem melhor. Então ele fez uma escolha aqui para fazer essa melhora e com certeza ele vai gostar porque realmente fica mais fácil de deslizar a mão. Aqui as peças, a gente vai fazer a substituição da ponte porque essa aqui está com os carrinhos quebrados. Ao invés de substituir só os carrinhos, ele preferiu a gente colocar uma ponte nova. Essa aqui é a original da guitarra. E essa aqui é uma ponte Sangyuil, do mesmo nível de qualidade, a gente pode falar assim. Não é uma ponte de primeira linha como uma Gotô, mas é uma ponte que pelo menos está funcionando perfeitamente. É uma ponte nova, não tem esses problemas de carrinho, então como ela é um kit completo, vem as molas novas, a trava nova, o locking nut aqui novo, a alavanca nova, então pelo menos ela já não vai ter tanto desgaste igual essa aqui que está usada. Pelo preço que ia ficar os carrinhos, o Marcos preferiu trocar essa ponte aqui e já colocar a Sangyuil completa nova. Não é um upgrade, não vai melhorar as características que essa aqui já tinha, mas pelo menos a peça é nova. Então agora eu vou continuar a montagem. Só voltando aqui rapidinho na Floyd, se você quiser fazer um upgrade, eu não aconselho a colocar a Sangyuil. Aí você tem que partir para uma Floyd primeira linha realmente, uma Floyd Rose original, uma Gotô ou algo similar. A Sangyuil, ela entra aqui no mesmo tipo de ponte dessas originais que vem na maioria das guitarras dessa faixa de preço aqui, até R$2.000, alguma coisa assim, que é ponte mais simples e realmente não vai te dar tanta estabilidade nem tanta durabilidade, tá certo? Tanto é a prova que essa aqui já deu problema. Se fosse uma Gotô, com certeza estaria funcionando normalmente. Terminamos o trabalho aqui da Tajima JA2, pronta para devolver para o Marcos. Encordoamento novo, regulagem pronta. E agora é só a gente fazer o envio de volta. Gostaria de agradecer já ao Marcos pela confiança aqui no nosso trabalho. E agradecer a todos vocês que assistem nossos vídeos, participam aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui para vocês. E vou encerrando aqui a primeira parte desse vídeo. Semana que vem a gente volta com a segunda parte, que vai ser o trabalho da Tajima JA1. Muito obrigado a todos, um abraço e até mais.